Bom dia. Eu estou fazendo essa gravação, professor, porque no dia da apresentação eu estava de mudança. Eu mudei do meu apartamento para uma nova casa, então eu estou justificando a minha ausência naquele momento da apresentação e espero que o senhor aceite minha justificativa, né? E eu já tinha feito a atividade com muita antecedência, né? E já tinha postado, mas justamente no dia da apresentação eu não pude estar presente. Então eu estou fazendo esse vídeo, né? Onde o senhor vai poder assistir a minha apresentação como se eu tivesse participado naquele momento. Eu vou exibir a minha tela e aí o senhor vai poder assistir minha apresentação agora. Bom, a atividade que eu. Só um minuto, passou aqui. A atividade que eu escolhi foi acompanhar é, uma profissional da área da enfermagem, né? Em relação àquela primeira, não a recepção administrativa, onde a pessoa chega e entrega a sua documentação, mas a triagem em si, né? Que é uma atividade que está relacionado ao atendimento mais clínico, né? Antes da consulta. Então eu vou fazer rapidamente a minha apresentação dentro dos minutos que foi colocado. Então, qual o profissional, qual a profissão do trabalhador observado e entrevistado, né? Então, eu entrevistei um técnico de enfermagem, né, do UPA do meu bairro. A atividade que nós escolhemos foi a triagem, né, a recepção do paciente. Antes do paciente ir para o atendimento com o médico, ele passa pela triagem e foi um tempo de observação de 15 minutos e praticamente a técnica enfermagem ela faz algumas perguntas, né, para o paciente, perguntando que tipo de sintoma que ele está tendo, né? Então o paciente ele faz uma narrativa se está com dor de cabeça, se está com náusea, se está com dor no corpo e ela vai fazendo como se fosse uma entrevista clínica, né? A triagem para mim ficou como uma entrevista clínica. E de acordo com a resposta, como ela colocou, já vai sendo preenchido o prontuário. Quando o paciente for chamado pelo médico, o médico já tem mais ou menos uma visão do quadro clínico ou das narrativas do paciente. Dentre as técnicas que eu observei, o profissional, né, formado em enfermagem, ele chama o paciente e ele faz, além das perguntas, ele verifica a pressão arterial, a temperatura do corpo, o batimento cardíaco e faz a pré-entrevista com ele, né? Perguntando se fez a ingestão de alimentos, quais são os sintomas, há quanto tempo que esse sintoma está lá. Então, esse procedimento de triagem, eu pude observar que faz parte das competências e habilidades do curso técnico de enfermagem o aluno saber manusear o aparelho. Então, ele tem que ter conhecimento técnico para saber aferir uma pressão, para medir a temperatura corpórea, né? E contar os batimentos cardíacos e fazer uma entrevista. Então, eu pude observar que ele tem que saber manusear o equipamento de pressão arterial, porque dependendo do resultado da pressão, ele vai estar passando para o médico uma informação errada. Então tem que saber aferir a pressão corretamente, tem que saber acolher o paciente, né? Pode vir com o emocional um pouco mais abalado ou menos abalado. Então, eu pude observar nessa rotina que eu acompanhei que é necessário, né? Realmente o curso técnico em enfermagem, a gente sabe que ele apresenta uma carga de estágio, uma carga prática muito alta, né? 600, 400 horas de estágio, porque demanda desses treinamentos práticos, né? Então envolve sim conhecimento técnico, competências e habilidades técnicas que o aluno vai ter durante o curso que ele está fazendo, mas também principalmente nas práticas profissionais e nos estágios. Então, assim, eu achei muito interessante a forma como foi abordada. A 3.
Analise aqui as diversas dimensões do trabalho que você também observou na atividade ou sobre as quais conseguiu refletir. Bom, nós sabemos que a parte estética do ambiente falta um pouco de manutenção, né? Todo prédio, de certa forma, alguns prédios públicos passam por essa deterioração. Porém, o atendimento foi extremamente ético, né? Eu pude perceber o cuidado, pode ser até porque eu estava ali, né? E como estando ali, né, meio que avaliando, acompanhando o trabalho, mas a pessoa atendeu super bem os pacientes que eu pude acompanhar. Foi extremamente importante, a pessoa até se sentiu valorizada por a gente ter feito esse tipo de trabalho, né? A parte ambiental, no momento que eu fui até lá, estava muito bem cuidado. Eu vi também pessoas de serviços gerais fazendo a limpeza, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Parece-me que os cuidados de higiene estão sendo mais atentos, né? A distribuição dos assentos, cadeira sim, cadeira não, houve o distanciamento, então isso eu pude perceber, né? E foi bem interessante esse trabalho que nós fizemos. A pergunta 4. Descreva aqui a estrutura da situação do trabalho observada, incluindo os seguintes elementos. Qual o objetivo da atividade observada? Eu coloquei que a triagem é fundamental no procedimento e no atendimento clínico, pois faz uma primeira abordagem e descreve o que o paciente está sentindo. É a primeira etapa a ser seguido internacionalmente, né? Então, quer dizer, isso é algo assim universal. Todo posto de atendimento, toda unidade de hospital, eles fazem a tal da triagem. É um termo que eu também aprendi agora com o curso, que isso é chamado de triagem. O que é triagem? É você tentar trilhar ou mapear o que o paciente está sentindo. Como eu já disse, antes de passar para o médico, né? Então o médico já recebe um prontuário com algumas informações. Qual a equipe de trabalho envolvida? Então tem auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem, médicos clínicos gerais, serviços gerais e auxiliares administrativos, que é o pessoal que faz a recepção dos documentos. Como é organizado o ambiente de trabalho? Nós ouvir balcão de cadastramento, o espaço para triagem, o pronto-socorro e o consultório médico, sala de inalação, curativo e farmácia popular. Quais são os recursos disponíveis? Então tem máscara, luva, jaleco, aparelho, né? Que é o aparelho de medir a pressão, um aparelhinho que coloca no dedo para visualizar a pulsação e também um termômetro. Quais as regras de trabalho seguida? Praticamente eles seguem em toda a questão da ética profissional, da biossegurança, das NRs que eles aprendem dentro do curso técnico em enfermagem. Foi uma experiência bem bacana, né? Um olhar diferente que eu tive. Descreva aqui os desafios, né? Ou dificuldades para o profissional. O profissional relata que, principalmente agora nesse período de pandemia, são os riscos biológicos, que sempre teve, né? Sempre existiu várias bactérias, vírus, não só por causa agora da Covid, mas o principal risco é mais o risco biológico mesmo, é o contato com várias pessoas doentes, eles têm que fazer a triagem, né? Agora, pensando nas teorias da aprendizagem que você estudou, mencione aqui quais destas teorias permite melhor explicar como o profissional aprendeu seus saberes. Eu citei aqui a teoria de Piaget e de Vygotsky, né? Que ele descreve praticamente a importância do contato, né? A importância que o aluno tem em fazer, em participar das atividades, né? Na qual ele está formando. Então eu citei a teoria de Piaget e de Vygotsky, né? E também eu gostei da teoria da aprendizagem social, que é de Etienne Wenger e Jean Levy, que eles falam sobre essa parte mais social, né? De socializar com o meio. E é isso, eu acho que já encerrou meus minutos. Eu vou encerrar aqui, professor, a apresentação. E eu espero que o senhor aceite minha justificativa e analise a minha apresentação oral, tá? Eu peço desculpa pela minha ausência, foi minha primeira ausência no curso, no momento síncrono, tá ok? Mas eu tive que fazer uma mudança. Essa foi a minha apresentação. Obrigado.